Palmeiras segue em 2025 com a melhor campanha da história do clube no Brasileiro por pontos corridos. E mesmo sem 8 jogadores, entre suspensos, machucados e defendendo diversas seleções, fez 4-1 no Juventude em jogo atrasado da 12ª rodada. Abriu 3 pontos do Flamengo na liderança, com o mesmo número de jogos do time carioca. Mesmo assim, Abel Ferreira desabafou. Quando as coisas estão bem, eu não preciso de ver o Todos Somos Um. A onda leva. Não é aí que eu preciso da nossa torcida ou da mancha verde. Entendem? Não é aí que nós precisamos deles. Nós precisamos deles é nos momentos difíceis. E nos momentos difíceis, quando nós perdemos contra o Corinthians, contamos com os que estão dentro do CT, aqueles que nunca nos abandonam. Porque a mancha verde, quando está do nosso lado, nós somos da mesma. Ironicamente, depois de uma semana em que a polêmica envolvendo a arbitragem do clássico São Paulo e Palmeiras dominou o mundo do futebol, um pênalti foi marcado para o Verdão em cima de Felipe Anderson logo no início e rapidamente cancelado pelo árbitro David Oliveira Lacerda com auxílio do VAR. Mas o lance não mudou a dinâmica de um jogo em que o Juventude só se defendeu e diante de um adversário que foi empilhando chances. Somente no primeiro tempo foram 12 finalizações verdes, 7 no alvo. Jandrei foi bem na conclusão de Piquerez, mas quando o Veiga apareceu na sua frente, não teve jeito. Em seu terceiro jogo seguido como titular, o 5º gol na temporada. O time gaúcho, que tem a pior defesa do campeonato, chegou à 6ª partida sem vencer e segue no Z4. Já o Palmeiras praticamente definiu a 8ª vitória seguida como mandante, com este gol de Bruno Rodrigues, o seu primeiro pelo clube. O atacante, que ficou quase 600 dias sem jogar por causa de graves lesões no joelho, comemorou demais na noite em que voltou a ser titular depois de 1 ano e 8 meses e a balançar a rede após quase 1 ano e 11 meses. Estou muito feliz com o carinho de todo mundo, eles sabem também o que eu passei, né? Então foi muita resiliência, muito trabalho, muito foco. Porque querendo ou não, eu só tenho que agradecer a Deus, amigo, porque eu sei muito bem o que eu passei. É difícil, poucos vocês sabem, mas antes de ir para o Mundial foi assim, muito difícil para mim, porque eu estava para ir. Infelizmente machuquei o joelho de novo, tive que ficar mais 1 mês parado. Então eu fiquei sozinho treinando no CT com o físio, né, do CT. Então foi muita resiliência e o carinho de todos. Bruno Rodrigues saiu de campo ovacionado no segundo tempo, quando o placar já mostrava 4-0 para o Verdão. Bruno Fux, que atuou como volante, fez o dele de cabeça. Felipe Anderson aumentou a goleada. O Juventude diminuiu com Rodrigo Santos. A verdade é que o título só se vai decidir na última jornada, portanto, adianta pouco olhar para a tabela agora. Agora, o que eu acho que é importante os nossos jogadores entenderem, sobretudo aqueles que se calhar têm jogado menos, valorizarem o trabalho deles. Aquilo que eu falo todos os dias e que lhes digo, preparem-se. A única coisa que os meus jogadores controlam é o treino e a preparação para aquilo que é o jogo. Não adianta a gente vir aqui e falar de estratégia, de escolhas, de peças individuais, quando o nosso comportamento é ruim. E acho que esse é o grande ponto, é nisso que a gente tem pecado. Quando você briga pela sobrevivência, espera-se alguns atributos que nós não estamos encontrando. Quarta-feira, o Palmeiras tem o Bragantino novamente aqui no Allianz. E domingo, o Flamengo, um clássico com ares de final antecipada. Expectativas máximas, independentemente do que se possa dizer. Agora ainda mais, porque agora vocês vão fazer tudo o oposto que fizeram a seguir ao jogo do Corinthians. É tudo o oposto. No jogo de Corinthians estávamos todos, se nós, clube, se a minha presidente e se o meu diretor desse ouvidos ao que tinha acontecido, o treinador já tinha ido embora, metade da equipa tinha ido embora e era tudo mau. Portanto, nem éramos tão maus como diziam há uns tempos atrás, nem agora somos isso tudo que vão para aí dizer. E é isso, é seguir trabalhando. Felizmente a gente está vivendo um grande momento. E é isso, seguir somando ponto no Brasileiro, brigar pela Libertadores, que está muito próximo aí da reta final do ano. Os caras estavam comendo bolacha lá, os caras quase mataram o Fernando Vanucci. O monstro que está no céu.
É. Esse cara pegou todas as mulheres da Playboy. Vanucci não era fraco, não. Não, eu tenho inveja do Vanucci. Não, o Vanucci não era fraco. A Copa é logo ali, lembra? Cara, eu tava pegando uma bala aqui. Qual que é essa aqui? É de gengibre, né? Gengibre. De gengibre. Obrigado, Marília Ruiz. É o seguinte, ó. Antes do jogo, e aí eu vou colocar o Palmeiras na pergunta que eu vou fazer igual para os quatro falam o tanto que quiser, nem muito nem mais do que os outros. Então vamos lá, ó. Antes do jogo do Flamengo e Estudiantes, antes do jogo, dos 2 jogos da Libertadores e dos 2 jogos do Palmeiras contra o River Plate, eu colocava o Flamengo como ganhar os 2 títulos, Libertadores e Brasileiro. Mas, pô, se perguntasse para mim na 7K, você aposta em quê? Eu aposto no Flamengo. Depois desse confronto, dos 2 jogos, dos confrontos dos dois, para mim o Palmeiras ganha a Libertadores e aí briga quase que igual 50-50 com o Flamengo pro brasileiro. É o que eu mudei de opinião vendo o Palmeiras depois do Mundial. Eu sou Palmeiras nas duas agora. Anteontem, eu estava passeando com os cachorros do lado de casa e um porteiro do prédio do lado falou assim, esse Felipe Luiz, já está na hora de mandar embora. Eu falei, calma, que rapaz. Isso? Olha onde está o Flamengo, calma. Então, o torcedor do Flamengo, ele achava que o Flamengo ia atropelar. Só que o Palmeiras se recuperou. Depois do Mundial, o Palmeiras se recuperou. Hoje o Palmeiras está jogando o melhor futebol do Brasil. Eu coloco o Palmeiras como favorito na Libertadores e como favorito no Brasileiro. Quesada. O Palmeiras, depois do Mundial, ele perdeu 3 jogos só, né? Ficou na 8ª posição, né? Corinthians é bi. Perdeu jogos para o Corinthians na Copa do Brasil e brasileiro. Você tá fazendo isso aí? Daqui é para espetar. Rapaz, agora eu vi o que eu tô do Para lado. espetar os caras que fazem coisa ruim no futebol. Mas, Neto, perdeu os 2 jogos para o Corinthians e perdeu o jogo para o Bahia. Só. Agora, eu vou dizer um negócio para você. Eu continuo com a mesma visão. Flamengo e Palmeiras brigam até o final pelo brasileiro e fatalmente vão fazer a grande final da Libertadores da América. É isso. E dá para ser os dois? Na final? Dá. Porque é Flamengo e Racing agora, né? Isso. E o Palmeiras pega a LDU. E Palmeiras e LDU. Final, inclusive, que está marcada para Lima, mas pode sair de Lima e pode ir para outra cidade sul-americana. Ou Santiago do Chile. Marília Ruiz. Eu só discordo de vocês quando o Palmeiras arrancou. O Palmeiras arrancou em agosto, não depois da Copa do Mundo de Clubes. A volta da Copa do Mundo de Clubes coincide com essa crise, inclusive, que o Abel não esqueceu. Você sabe que eu falei isso por causa dos números. Não, mas sim, mas é porque ele volta, tem a Copa do Brasil, a torcida xinga, ele fica de mal. Mas é o Corinthians, ficou chateado, é o Corinthians. Reclamou, aí depois elogiou a torcida lá do Universitário do Peru, que o time perdeu de 4, estava batendo palminha, ele queria que o Palmeiras perca de 4 e bata palminha, não vai acontecer nunca. Na história do Palmeiras, desde 1914 para cá, nunca a torcida do Palmeiras bateu palminha quando o time perdeu, principalmente para o maior rival. Então, essa frase dele ontem, que mostra o quanto ele não superou essa Mas ele é muito dodóizinho, né? Não só a derrota para o Corinthians, mas a cisma com a torcida mostra que ele talvez, apesar de ser um cara muito inteligente, nisso ele não vai conseguir catequizar a torcida do Palmeiras, achar que é legal perder para o Corinthians 2 vezes no pior ano administrativo da história do Corinthians. Não tem como. Isso ele não vai conseguir. Com tudo que ele já conseguiu no Palmeiras, falar para a torcida do Palmeiras, não liguem quando a gente for eliminado por Corinthians, não vai acontecer. Aí, depois das derrotas das 2 na Copa do Brasil, o Palmeiras, de fato, arrancou de uma forma em que o Palmeiras e o Flamengo estacionou. 3-0, né? 2-1, 3-0. 1-2, na verdade. E eu só acho o seguinte, o recorte do mês, com certeza o Palmeiras é o funcionário do mês. O mês de setembro do Palmeiras foi espetacular e coincide com o que o seu amigo do outro prédio concordou. Com o declínio do Flamengo. Pós-data FIFA de agosto e setembro, o Flamengo tropeçou contra o Grêmio, contra o Vasco, perdeu para o Bahia e perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Santos também, de 1-0. Depois a Copa do Mundo não falou, não, agora em setembro. Desculpa. Ele encaminhou alguns resultados ruins que fez com que o Flamengo perdesse a liderança agora, não só no número de pontos por pontos perdidos, mas também o Palmeiras agora está 3 pontos à frente. Então, daqui a uma semana, quando a gente tiver Palmeiras e Flamengo, que é a semana que vem, o Palmeiras, provavelmente, que tem o Botafogo no meio de semana, que vai ter a vantagem de jogar no Maracanã pelo empate. Porque ontem o Palmeiras venceu, então, a sua partida contra o Juventude, uma das partidas que o Palmeiras tinha atrasada, né, no campeonato. Abre 3 pontos de vantagem na liderança da competição. E o Abel Ferreira, claro, falou sobre todas as questões que envolveram o jogo de ontem, depois do jogo. Vamos lá. O título só se vai decidir na última jornada, portanto, adianta pouco olhar para a tabela agora.
Agora, o que eu acho que é importante os nossos jogadores entenderem, sobretudo aqueles que se calhar têm jogado menos, valorizarem o trabalho deles. Aquilo que eu falo todos os dias e que lhes digo, preparem-se. A única coisa que os meus jogadores controlam é o treino e a preparação para aquilo que é o jogo. Claro que fiquei contente por a partir do jogo de São Paulo, poder ter uma semana para trabalhar bem este jogo, para prepararmos, termos tempo para trabalhar. O jogo parece que foi fácil, porque abrimos bem o jogo logo desde o início, mas foi fácil pela nossa dinâmica, pela nossa intensidade, pela nossa agressividade no bom sentido. Então, um jogo podia ser difícil, nós conseguimos aqui em nossa casa torná-lo, teoricamente, ou mais fácil. É porque, né, Jailson, era um Palmeiras bastante desfalcado por conta de suspensões, caso do Vitor Roque, por exemplo, e também de convocações, entre elas o Flaco, o próprio Aníbal, Emiliano Martinez. Então foi um Palmeiras totalmente modificado. E aqui vai meu elogio ao Abel Ferreira. Tudo bem que o Juventude ofereceu pouquíssima resistência, mas era um jogo perigoso. Eram 10 desfalques, né? O time do Palmeiras ofensivamente, ainda mais com os últimos números, por exemplo, da dupla lá, né, do Flaco Roque, poderia ter dificuldade na questão ofensiva. E assim, o Fux, o Abel Ferreira escala com 3 zagueiros, solta o Piquerez, né, e o Giai como 2 alas. O Andrés Pereira ontem foi o primeiro volante. E mesmo assim, com a liberdade danada, organizando o time, dando tapa por 2 lados. Rafael Veiga, importante também, essa cena muito emblemática, essa comemoração do Bruno Rodrigues, uma falha grotesca ali do Jandrei, né? Mas muito interessante o gol e ele beijando os 2 joelhos, ainda mais depois, né, da sequência de lesões e tempo que ele ficou afastado. Mas eu elogio o Abel Ferreira, porque o Palmeiras atropelou o Juventude. Tudo bem, o Juventude está brigando contra o rebaixamento, mas até pelos desfalques que o Palmeiras tinha, né, ontem, significativos, o Juventude poderia ter tentado, né, pressionar um pouco mais, ter tentado fazer um jogo diferente. E não conseguiu. O Juventude mal conseguiu trocar 3 passes durante o jogo. Então, assim, para mim, mais uma vez, né, a força do grupo do Palmeiras e o técnico que é o Abel Ferreira. Para mim, ele foi muito bem ontem, sim. E esse gol, né? Esse gol do Felipe Anderson, a jogada é bonita porque ela sai lá de trás também, não é Donk. E assim, você pega esse meio de campo que tinha o Andréas, olha o lançamento do Veiga, Felipe Anderson, ainda Maurício, Dom. Foram os 4 meio-campistas participando do gol, porque o Andréas dá o passe pro Veiga, o Veiga faz esse lançamento espetacular e o Maurício dá assistência pro Felipe Anderson, né? O Gelson falou bem na questão dos 3 zagueiros. O Fux até às vezes saindo um pouquinho mais para dar um combate quando sem a bola. E dando muita liberdade para os laterais da amplitude, e com isso Felipe Anderson e Veiga fechando por dentro. Acho que são muitas boas notícias. Primeiro, estou de acordo com o Jailson em relação a como o Abel foi bem escalar. É o Juventude, pior defesa do campeonato, vice-lanterna, diferença grande de investimento, é verdade. Mas quando você tem um time tão desfigurado, por mais que você tenha maior investimento e tudo mais, às vezes não dá uma liga tão boa e o Palmeiras conseguiu fazer isso. É o seguinte, né, Dom, que ele escalou quem ele tinha. Exato. Ele falou, eu tenho esses. Só 2 do banco que não eram garotos da base. Então, exato. Que era o Jefté. Sim. Era o Jefté e o Carlos Miguel. Não, era o Carlos Miguel, não. O goleiro. Era o goleiro, era isso. O resto era tudo da base. Então, assim, ele escalou, ele assim, eu tenho esses jogadores, tá? Assim, como é que eu encaixo o time? E aí você vê, todo mundo foi encaixando. O Bruno Fux fez um grande jogo, não só pelo equilíbrio defensivo, mas além do gol e tudo mais. Legal ver o Veiga tendo mais uma grande atuação, acho que tendo uma boa aparição. Assim, então foi uma vitória merecida, de domínio total do Palmeiras, com as dificuldades. Eu só queria enaltecer um aspecto, para mim, porque aí transcende futebol. Cara, o que aconteceu do Bruno Rodrigues é muito bonito. Sim. Eu acho muito legal e a gente tem que rebater nisso. Porque imagina na cabeça de uma pessoa, sabe? Aí pensando no lado humano, não tanto o jogador. Você ficar 2 anos de uma lesão tão séria, o quanto que isso pode sobrecarregar. E até o Gelson estava falando, a comemoração é muito bonita, né? De beijar os 2 joelhos por toda a situação e ver ele fazendo gol. Você vê todo mundo assim se unindo. Assim, para mim, lógico, vitória, Palmeiras líder do brasileiro, abrindo uma vantagem importante, mas para mim a imagem que fica é o gol dele. Só para completar uma coisa em cima disso, Pedro, ele ontem contou, e o Abel falou também, um pouquinho antes do Mundial, ele sofreu uma outra lesão e que ninguém ficou sabendo. Por isso que ele precisou ficar aqui no Brasil sozinho, ele postava foto sozinho no centro de treinamentos, enquanto estava todo mundo lá no Campeonato Mundial de Clubes. Tem outro aspecto aí que eu vejo, Bruno, porque sobre o time, eu acho que a gente não precisa falar do que é o Palmeiras pós-chegada do André, esse entendimento do Vitor Roque com o Flaco, o que é o Palmeiras que ontem soube como construir, porque não é só você ganhar, porque ganhou de uma forma aleatória, porque um jogador jogou muito, não.
O Palmeiras sabia como ele estava saindo jogando, o Palmeiras sabia como ele estava rodando a bola, o Palmeiras sabia como ele estava, o tal gol que você citou, os 4 nomes que passam, como ele estica, sai em ligação direta, como ele estava invertendo bola quando tinha que criar, atraindo de um lado, inverte para cá. O Palmeiras sabia isso tudo. Agora você toca num aspecto que eu acho importante, que é de fora de campo, também que vai além do campo. E outro aspecto que me parece significativo é que em algum momento daquela fase instável do Palmeiras, de cobrança do Abel, o Palmeiras perdeu uma conexão com seu torcedor. O Palmeiras teve jogo de Allianz para um público que a gente não está acostumado a ver nos últimos anos. E me parece que esse Palmeiras atual também ele volta a se conectar com o seu torcedor. E eu acho que quando você tem uma dezena de desfalques, você consegue um resultado desse, você fica mais próximo do seu torcedor. Quando você tem um jogo importante se aproximando, como é o jogo contra o Palmeiras, contra o Flamengo, você consegue um resultado desse, é líder e com vantagem, com mais vitórias, você precisa estar perto do seu torcedor. Quando você tem um momento, sim, de debate, opinião pública, de polarização, o torcedor tem uma coisa de abraçar, já tem muita gente contra a gente, então vamos aqui nós nos unirmos. Então o Palmeiras também começa a se reconectar com o seu torcedor, que eu acho que perdeu. Em algum momento dessa fase de estabilidade... Não, o momento foi o Corinthians. De pouco tempo. Não, o momento que se perdeu... Não, o modo de falar ontem, o modo de falar ontem e agora. De vazio. Não, mas esse momento agudo de temporada, de jogo contra o Flamengo, de semifinal, de Libertadores, você conseguir reconstruir isso também, eu acho que é muito importante, para além da liderança do 4-1, acho que isso também precisa ser pontuado de ontem. Eu acho muito importante, mas com algumas ressalvas em relação ao agora é fácil, né? Não, mas não acho que agora é fácil não, Jailson. Não acho que agora é fácil não. Porque eu acho que o time volta à liderança em primeiro lugar, agora é mole. A gente já viu essa torcida do Palmeiras com vitória também questionando. Sim, claro. A gente já viu a torcida do... Então eu acho que tem muito elemento agora que traz o torcedor para perto, para além da vitória. Porque o time está conseguindo voltar a jogar bem. Mas eu acho que tem momentos que você teve vitória e não teve exatamente uma conexão. Não, mas tem momentos que você... Eu acho que agora junta tudo isso. Eu sei, mas tem momentos que você não joga... mais fácil. Exatamente. Mas agora você tem muito mais... Eu acho que você tem um entendimento. Tem, sim, um nós contra ele nesse debate polarizado de Flamengo, Palmeiras e Liga. Você tem... Você tem uma questão de arbitragem, nós contra eles, que junta, sim, o seu torcedor. Você tem quando você pega um personagem como o Bruno Rodrigues, e que é bacana, e que você junta o ambiente, e você tem um time desfalcado que vence de 4-1, que é entre o componente esportivo, que também é muita coisa que vai reconectando no momento agudo. A gente tem, talvez, as 2 semanas mais importantes da temporada. Então, mas aí, Jailson, acho que é em cima do que o Abel falou, de que agora é fácil. Exato. Mas, e é verdade, agora é bem mais fácil. fácil. Um pouco não, mas assim, só uma coisa. O que de fato reconecta é a semana turbulenta. É então, a semana do contra tudo e contra todos. Claro. Mas aí o Abel deu aquela bronca de que falou assim, agora que a gente está ganhando, goleando uma atrás da outra, é mais fácil do que no momento de maior dificuldade a organizada esteve contra. Mas é isso que eu estou falando. É só, eu entendo perfeitamente. Não bastaria a vitória de ontem para a conexão ser maior. Para mim, essa semana de polarização, de arbitragem, de liga, de tudo mais, ajuda. Olha lá, tá todo mundo batendo na gente. Então tá na hora de a gente se fechar aqui também. Claro, eu entendo perfeitamente isso. Por exemplo, é isso que eu tô falando. Você, no momento que tá lá, Rio, São Paulo, os eixos lá, Palmeiras e Flamengo, tá uma chatice danada extracampo. Arbitragem e tal. O Palmeiras acaba de virar lá, por exemplo, Palmeiras na nota, né? Virada épica e ninguém fala da virada do Palmeiras por conta, né, dos lances que todo mundo viu, a gente não precisa ficar aqui repetindo, da arbitragem. Mas o que eu estou botando em consideração não são nem esses últimos jogos, né, de agora. Eu estou falando que desde a ascensão, né, desde a eliminação, vamos botar assim, para o Corinthians na Copa do Brasil e a ascensão da dupla, quando o Abel Ferreira, e aí começa a dupla e, enfim... E naquele momento, estou botando naquele momento, que eu acho que é o que o Abel Ferreira estava falando. Isso. Que naquele momento que ele precisava do apoio do torcedor do Palmeiras. E as vaias, xingamentos, né? Aí teve toda aquela questão no CT. Xingamento deve ter aquela questão lá no CT. Por isso que eu só estou pontuando esse lado. Mas é verdade. Agora é fácil, teve isso tudo. Aí agora que os dois estão jogando pra caramba, o Abel conseguiu ali encaixar o time, a dupla por dentro, consegue botar os laterais para apoiar, o Felipe Anderson voltando a jogar bem. O Veiga mesmo, hoje é reserva, mas quando entra está sendo peça importante também. E aí, agora, mesmo com 10 desfalques, eu entendo perfeitamente você lotar o Allianz Parque, porque agora tem a crença no time, tem a crença de que o time está performando, mesmo com os 10 desfalques. Então, assim, por isso que eu tô falando que eu entendo a crítica do Abel. Porque agora, para mim, com todo o respeito do mundo, mas agora é fácil. É mais fácil. Agora é muito mais fácil você lotar, você apoiar, você aplaudir, do que foi no momento que estava lá na crise, que, enfim, só teve xingamento. Só não, né? Mas tiveram por parte da organizada, sim. Por parte da organizada, tiveram alguns xingamentos e críticas. Eu entendo, e assim, acho que ainda deve
ter ficado uma marca no Abel do xingamento para ele. Mas você acha que ele não deveria ter falado isso ontem, Dom? Eu acho que tem que ser uma coisa muito espontânea. Eu entendo ele falar isso. E eu entendo se ele tivesse guardado uma mágoa por conta daquele episódio. Porque, cara, é o maior técnico da história do clube, tudo que venceu. Assim, por mais seja uma cultural... Acabou, cara. A gente ouve. Assim, então, eu ficaria... Parte do próprio torcedor. Eu entendo porque eu ficaria magoado, cara, de ouvir esse tipo de xingamento e tudo mais no estádio, sabendo tudo que você fez e, assim, foi um período turbulento. Então, eu, particularmente,